Luca é talvez o filme Pixar mais Disney da história do estúdio. Eu já explico melhor por quê. Luca, diferente de Cruella, de Raya e de todos os últimos filmes lançados no Disney Plus, aqui não tem o Premier Access, ou seja, não é necessário pagar para assistir o filme, ele já entra direto de graça no streaming, como as séries de Star Wars, como as séries da Marvel, por exemplo. Então ele entra diretamente no catálogo do Disney Plus, diferente dos filmes com Premier Access, que tem aquela coisa de cobrar o dinheiro para assistir no streaming, porque os filmes também estão no cinema, etc. E o filme é dirigido pelo Enrico Casarosa, ele que só tinha feito até hoje o curta La Luna, que também está no Disney Plus, também é da Pixar e eu acho razoável apenas. E eu digo aqui que Luca é o filme da Pixar mais Disney. Primeiro, acho que é bom fazer essa distinção. A Pixar pertence à Disney, mas as animações da Pixar são produzidas pela Pixar e as animações Disney são produzidas pela Disney, ou seja, a maioria ali dos filmes de princesa, o próprio recente Raya são filmes da Disney, enquanto os filmes da Pixar são Os Incríveis, os mais antigos Ratatouille, etc. E o mais recente é Soul. Então, assim como a Marvel, assim como a Lucasfilm de Star Wars, a Pixar ela tem uma certa independência em relação à Disney, uma independência de produção, etc. E as animações da Pixar são geralmente animações mais adultas, ou animações que pelo menos tenta conversar mais com os adultos, tenta ter uma temática um pouco mais profunda, ou social, ou existencial, como a gente viu ao longo dos últimos anos e como é bem exemplificada pela última animação da Pixar, que é Soul, que é uma animação bem mais adulta, bem mais profunda, que tenta conversar com os adultos, tenta ter umas mensagens que conversam muitas vezes mais com os adultos do que com as crianças. Ainda assim, eu acho que as animações da Pixar elas sempre funcionaram muito bem, tanto para os adultos quanto para as crianças, enquanto a Disney, principalmente nos últimos filmes como Frozen, Detona Ralph, eu vejo que a Disney ela tenta atingir cada vez mais o público infantil sem se preocupar tanto assim com o público adulto. Eis que chega Luca, que é um filme com um foco mais infantil, e isso vem desde a parte estética. Então o traço aqui foge dessa busca mais realista da animação que a Pixar tem tentado encontrar nos últimos anos. Aqui a gente tem um traço que é bem mais cartunesco, que é mais infantil, então no uso das cores, principalmente aqueles olhos grandes dos personagens e tal. Luca é um filme muito mais infantil do que a maioria dos outros da Pixar, ainda que tenha uma temática aqui de aceitação do diferente e tal, que conversa com a gente, conversa com os adultos, conversa com a sociedade atual, mas no geral é muito mais uma aventura voltada para as crianças, e por isso que eu digo que Luca é o filme da Pixar com mais cara da Disney. E de certa forma mostra uma Pixar meio que acomodada, que é algo que é muito difícil de ver. E eu acho que isso não é algo intencional ou pensado e tal, porque a Pixar ela dá uma liberdade muito grande para os seus criadores, mas eu vejo aqui que esse parece ser muito mais um filme para preencher apenas um catálogo. Temos que lançar 2 filmes no ano, esse vai ser o filme mais leve, o filme mais bobinho, o filme mais divertidinho, e aí no final do ano a gente lança aquele filme que é mais focado para as premiações, aquele filme que é mais focado para o público mais adulto também. Então aqui a gente tem esse primeiro filme do ano da Pixar, esse filme que é um pouco mais acomodado, ou pelo menos um filme que é menos inventivo se compararmos com os outros filmes do universo Pixar. E aqui eu tô falando mesmo até de universo, não necessariamente apenas da história e tal, que é uma história que funciona, é um roteiro que funciona, apesar dele ser bem levinho, dele ser meio bobinho e tal. Eu acho que, no geral, ele funciona principalmente para o público mais infantil. Só que aqui a gente não tem um universo tão bem criado, ou tão bem desenvolvido, ou tão bem pensado quanto outros filmes da Disney. Então a gente vê, principalmente aqui nesse mundo subaquático, que é bem simples, visualmente bem simples, não tem tantos conceitos, não tem nada tão profundo assim. Então é um filme bem mais
pé no chão, um filme bem mais simples, sem buscar tanto aquela grandiosidade que geralmente a Pixar busca. E sim, nos últimos anos a Pixar teve alguns filmes que mostram uma certa acomodação ou uma falta de inventividade de sempre e tal, como a gente viu, por exemplo, a Pixar investindo mais ultimamente em sequências, algo que até então dificilmente eles faziam. Então parece que tá faltando um pouco novas ideias, mas ainda assim eu acho que o Luca, ele cumpre o seu papel de ser um filme mais voltado para o público infantil. Talvez se comparado aos outros filmes da Pixar, se você for esperando uma animação Pixar, talvez você fique meio chateado, talvez você não encontre o que você está esperando. Mas como uma animação, eu acho que ele é bem feitinho aqui e cumpre o seu papel de ser um filme mais voltado para o público infantil e para cumprir uma janela ali da Pixar no começo do ano, ou no primeiro semestre, né, no caso, e para preencher também o catálogo do Disney Plus. No geral, eu consegui me divertir, consegui ficar dentro do filme o tempo inteiro, não tenho grandes problemas com o filme, eu só acho que ele está uns 2 degraus, pelo menos, abaixo dos melhores filmes da Pixar. É por tudo isso que eu vou dar uma nota 6 para Luca. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês acharam também que esse é um dos filmes da Pixar mais voltado para o público infantil, se vocês acham que isso é um problema ou não tem problema algum em a Pixar investir também mais no público infantil, se isso talvez tenha alguma relação com Soul ter sido criticado por ser voltado muito mais para o público adulto e tal. Comentem aqui embaixo tudo que vocês acharem, o que vocês quiserem, sempre com educação. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Por hoje é isso e corta.